Catarinense, SECAL e as casas espíritas participantes agradecem ao público presente, aos voluntários que se colocaram à disposição para colaborarem com a organização do evento, à TV Mansão do Caminho, pela parceria permitindo a transmissão ao vivo, ao público que nos assiste pela internet, à equipe de colaboradores e técnicos e de apoio, aos nossos patrocinadores e apoiadores. Antes dos patrocinadores, quero lembrar que este evento, a segunda Conferência Espírita Catarinense, é transmitida pela TV SECAL e também através do YouTube, no Facebook SECAL e também pela Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, através do endereço online radiofraternidade.com.br. Os nossos patrocinadores Tensarte, eventos com mais estilo, decoração de eventos, cenografia em malhas tensionadas, iluminação cênica, locação de mobiliário e plantas ornamentais. Endereço eletrônico www.tensarte.com.br. Prime Comunicação Visual, máquinas e equipamentos modernos, equipe especializada e experiente, que proporcionam rapidez, qualidade e segurança aos produtos e serviços em estrutura metálica, cortes especiais e impressão digital. Endereço na internet www.primecomunicaçãovisual.com.br. Patrocinador também Cambirela Hotel, Rádio Mais Alegria 1060 AM, Jornal Fique Esperto, CS Schmitz Personalizações, Concepção, soluções e qualidade para o seu evento. Livraria Núcleo de Estudos Espírita Chico Xavier, que coloca inclusive livros na entrada do salão, oferecendo variados títulos e autores. A todos que direta e indiretamente permitem a realização da segunda Conferência Espírita Catarinense. Senhoras e senhores, vamos então para a composição da mesa. Nós gostaríamos, com muita satisfação, de anunciar para vir à mesa mais um palestrante. Recebemos Alexandre Caldini. Pode ficar na mesa aí, Alexandre? A mesa aí. Muito obrigado. Depois ele vem. E também, para compor a mesa, a nossa querida irmãzinha trabalhadora do CESP, Centro Espírita Seara dos Pobres, Marta Colossi. E agora nós solicitamos, então, que a Marta Colossi chegue aqui para transmitir a sua oração, a sua mensagem, precedendo a palestra de Alexandre Caldini. Almas queridas, serenemos os nossos corações, para que a luz do amor possa nos envolver. Oremos. Pai de divina misericórdia e amor, desça sobre nós a tua divina. Faça com que possamos assimilar os ensinamentos que nos são trazidos nesta conferência. Deus de amor, conserva em tua energia inspiradora os nossos irmãos palestrantes desta hora. Agradecido, Senhor, por este banquete espiritual, nós te louvamos. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Senhoras e senhores, nós vamos ter então aqui, na sequência, a palestra com Alexandre Caldini, o tema ética e moral, o que isso tem a ver comigo. Quero fazer, inclusive, um lembrete de que os palestrantes estão colocando aqui seus livros, DVDs, CDs, logo na entrada, para quem quiser adquiri-lo. E o material do Alexandre Caldini é muito interessante. Ele, inclusive, tem os 3 livros que depois estará autografando. Alexandre Caldini Neto, A Morte na Visão do Espiritismo. É esse livro aqui, A Morte na Visão do Espiritismo. Um outro livro, Alexandre Caldini Neto, A Vida na Visão do Espiritismo. A Vida na Visão do Espiritismo. E um terceiro livro de Alexandre Caldini, Espiritismo. São livros que estarão aqui à disposição, à venda, e inclusive serão, se quiserem, autografados pelo autor. Alexandre Caldini Neto nasceu em Sorocaba, São Paulo, em 1962. É formado em administração de empresas pela PUC de São Paulo, com cursos de educação executiva em Harvard e também em MIT, nos Estados Unidos. Universidade de Cambridge e London School na Inglaterra e Inside na França. Trabalhou como executivo por quase 30 anos, tendo presidido a editora Abril e o jornal Valor Econômico. Iniciou seus estudos no Espiritismo há cerca de 30 anos, e quanto mais se aprofunda na filosofia espírita, mais claramente percebe quanto ainda há por avançar em conhecimento e autoaperfeiçoamento. Mas aí se lembra da reencarnação, percebe que tem tempo de sobra, se anima e segue buscando o conhecimento que permeia nossa fascinante jornada. Alexandre Caldini é também o autor dos livros que aqui mencionamos, A Morte na Visão do Espiritismo, A Vida na Visão do Espiritismo, e cuja renda é 100% doada para as casas André Luiz de Guarulhos, no estado de São Paulo. Portanto, senhoras e senhores, a segunda Conferência Espírita Catarinense traz nesta manhã, para falar o tema Ética e Moral, o que tem a ver comigo, Alexandre Caldini. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Olha, uma super felicidade estar com vocês aqui. Eu tenho rodado vários lugares, vários centros espíritas, em Teresina, no Rio, interior de São Paulo. Semana passada, uma semana de hoje, estava em Boston, nos Estados Unidos, vendo um centro espírita espetacular lá também. É muito bonito ver isso que eu estou vendo aqui hoje, né? Cada lugar tem um jeito, e as pessoas cuidam de fazer o espiritismo seguir adiante, com o seu jeitinho, cada centro tem a sua cara, mas é bonito ver isso, né? A gente não tem um líder, não tem uma organização, e mesmo assim tudo funciona direitinho. Então, parabéns, organizadores. Muito obrigado, Antônio Carlos. Não sei onde o Antônio Carlos está agora, que me ligou, mandou e-mail e tal, e deu certinho de vir. E eu estou muito feliz também, porque esta é meio que minha terra. Minha irmã, que está ali atrás, mora aqui há 30 anos. Minha segunda irmã mora em Xaraguá, né? Parece que fala Xaraguá do Sul, né? Em Xaraguá do Sul. E minha terceira irmã está vindo para cá ano que vem. Então, em São Paulo, ficamos eu e meu irmão, só somos 5.
Aos pouquinhos a família toda está acompanhando minha irmã, que já está aqui há 30 anos. O tema de hoje é ética e moral, e eu com isso fiquei contente quando me deram esse tema, porque ele é absolutamente atual. E eu falava com Marta ali, até pedia meio autorização dela. É um tema espinhento. Eu vou pegar um pouco no pé da gente aqui, né? O palestrante anterior foi brilhante em abordar alguns temas bastante atuais. E nós vamos falar um pouco disso aí. O que está acontecendo hoje e como é que nós, espíritas, podemos nos portar, compreender o que está acontecendo, como é que a gente pode atuar nesse momento, né? Então, primeiro eu fui buscar na internet um pouquinho a definição de ética e moral. A gente fala como se fosse a mesma coisa e quase que é a mesma coisa. E onde eu li, falo, meio que dá para usar a mesma coisa, mas não são exatamente iguais. Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Já a palavra moral tem origem no termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. Então, é a primeira dica para a gente. Parece que moral é uma coisa mais coletiva. A moral brasileira, a moral desse nosso momento, né? E ela varia com o tempo. Há apenas 130 anos, você podia ser escravo de alguém. Ou você podia ter uma propriedade que era uma pessoa. Era moralmente aceito, há 130 anos apenas. Olha como é recente. Hoje já não mais. Então a moral muda com o tempo, e as leis acompanham a moral do seu momento. Já a ética não, é uma coisa mais pessoal, é o estudo da moral, é a gente avaliando o que está rolando e como é que a gente atua nesse ambiente moral. Ele define aqui, ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. A nós interessa mais esse último pedacinho aí, é uma reflexão sobre a moral. Os espíritas refletem sobre a moral ou não? Sim ou não? Muito, né? Como é que chama? Começa com reforma e acaba com íntima, né? É isso. Isso interessa muito para a gente, está muito presente no nosso estudo. E moral, conjunto de regras aplicadas ao cotidiano, usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Bom, enfim, isso foi só para dar uma ideiazinha. Se a gente pensar a ética, a moral e a lei, acho que dá para pensar o seguinte, moral está rolando por aí, é o que está acontecendo na sociedade a todo momento. Se a gente pensar sobre a moral, a gente vai chegar no íntimo, na ética. Eu sou ético ou não? Eu atuo de forma ética ou não? E esse conjunto, sobretudo a moral, vai levar às leis, né? A lei, nós estamos todos sujeitos, mas às vezes tem coisa que a lei permite e que não é moralmente aceito. Quantas empresas eu conheço que trabalham para pagar menos impostos dentro da lei, mas talvez não seja moralmente aceitável. Quantas empresas eu conheço, e tem um caso recente, semana passada, retrasado, na Folha de São Paulo, vocês devem ter visto, ou mês passado, de uma empresa farmacêutica que estava brigando com o governo brasileiro porque ela tinha patente de um medicamento para hepatite, e ela queria proibir o governo brasileiro de fazer esse medicamento. E o medicamento custava bilhões ao governo brasileiro e produzir no Brasil custaria nada, né? Então, você tem a lei que protege alguma coisa que às vezes não é moralmente ético. Essa é a diferença ali. Mas, bem, de qualquer forma, lei e moral é uma coisa mais geral e ética mais pessoal. Para nós, como espíritas, interessa muito agir no pessoal, individualmente. Como é que eu estou agindo? É comum a gente querer que o outro mude, mas não é tão comum a gente mudar a gente mesmo, né? Que a gente se justifica o tempo todo. Não, eu sou assim mesmo, mas eu nasci assim, eu sou desse jeito. Não, eu agi mal mesmo, mas você viu como ele falou comigo? Pô, eu não tenho sangue de barata, né? A gente faz isso o tempo todo. E a ética não, é uma questão pessoal que a gente devia cuidar. Terra, onde moramos? Passando um pouquinho para esse lado. Como é que estão as coisas aqui? Está tudo certo, tudo bem, tudo bacana, direitinho, gostosinho morar aqui? Está confortável? Está encarnado ou não? Está uma delícia? Zero problema, seus problemas acabaram. É isso? Coisa nenhuma. Os caras que estão morrendo afogados ali, vindo da África para a Europa, né? Os migrantes da África, fugindo da miséria e da fome e chegando na África, uma questão grave. Mas não tem a ver comigo, né? Eu estou aqui em Florianópolis, estou no Brasil, eu vejo lá, falou aqui, pena, mas não tem a ver comigo. É? Aqui, acontecendo, Venezuela, os venezuelanos chegando lá no norte do Brasil, fugindo de um regime complicado, fugindo também da fome, da miséria, da falta de trabalho. Mas não tem nada a ver comigo, os caras estão vindo aqui roubar meu trabalho, né? Ou não é esse o pensamento que a gente tem? Muita gente tem. Acontecendo agora. Não sei quantos estão agora, mas deve ter uns 12 mil pessoas fugindo dos países da América Central, vocês estão acompanhando isso, indo para os Estados Unidos. E os Estados Unidos falando o quê? Eu vou pôr um muro aqui, vou pôr mais 10 mil homens armados para impedir a entrada dos miseráveis aqui, né?
Vejo como está acontecendo em toda parte. Venezuela com o Brasil, com os países vizinhos, Estados Unidos, os miseráveis invadindo o país rico, Europa sendo invadida pelos países que eram antes colônias europeias. Foram explorados, agora estão vindo buscar um troco. Essa cena eu peguei outro dia na internet, achei tão triste, na Síria, né? Olha, a gente não sabe muito o que está acontecendo na Síria, é tão longe, é tão distante. É isso que está acontecendo na Síria. Crianças que, aliás, são espíritos encarnados, sofrendo uma guerra. Isso todo mundo viu, todo mundo ficou chateadinho. Por quê? Porque é igualzinho a gente, é branquinho, bonitinho, com um sapatinho bonitinho, com shortinho. Mesma coisa que tantas outras crianças. Está acontecendo agora no mundo. Tá bom? Tá fácil de viver aqui ou não tá? Terremotos, tsunamis acontecendo. Aquele caso de Mariana aqui, provavelmente um abuso do poder econômico, que levou aquele acidente, que não é acidente em Mariana, que até hoje não está resolvido. Tá certo? A foto do meio em São Paulo, o viaduto do lado de onde trabalhava ali, que afundou, vocês lembram disso aí? Afundou o metrô? E depois ficou comprovado o quê? Se pôs menos cimento e menos ferro. Ou seja, para economizar, para roubar um dinheiro, se me pagam tanto, eu ponho menos, é o que aconteceu. E o terceiro, fogo em Portugal e nos Estados Unidos. Enquanto isso, dado da ONU, 30 mil seres humanos morrem de fome no mundo a cada dia. 30 mil pessoas morrem de fome no mundo a cada dia. Vocês sabiam desse dado? Eu fiquei chocado quando vi isso. É muita gente morrendo de fome. A gente não tem ideia que seja morrer de fome, né? Opa, ixi, foi muita coisa para frente. Espera aí, não sei o que aconteceu aqui. Enquanto isso, essa foto eu fiz em 2015 em São Paulo. Uma garrafa de Chateau Petrus, R$42 mil. Em 2015. Hoje deve estar mais, com o câmbio como está. Alguém paga, se está para vender em São Paulo, alguém em São Paulo compra uma garrafa de vinho por R$42 mil. É certo ou errado? É justo ou injusto? Não sei, né? Não sei. O dinheiro da pessoa. Você paga quanto uma garrafa de vinho? R$80? R$90? R$30? Bolsa Família, acho que é 80 e poucos reais. Tem gente que vive o mês com o que nós gastamos numa garrafa de vinho. Veja como é relativo, né? Eu posso criticar isso aqui, mas talvez seja muito também. Vamos adiante? Que tal 4 milhões de reais por um carro? Que tal 7 milhões e meio por uma bolsa? Tudo dado real, cheio de diamante. Supérfluo, necessário? A gente tem isso nos livros dos Espíritos ou no Evangelho, né? Enquanto isso, gente morrendo de fome. Armas, está muito em voga, o palestrante anterior falou um pouquinho, né? Estamos nessa discussão. Eu participei na época do plebiscito, eu estava na Editora Abril, para que a Veja desse uma capa mostrando os malefícios, tá bom. E o outro lado, para quem achava que valia a pena ter arma. Eu sou contra a posse de arma. E a Veja não deu. A Veja deu só o lado de por que ter arma em casa. Ali o plebiscito virou e deu o que deu. As pessoas podem ter arma em casa. Hoje não podem portar, mas podem ter em casa, né? Todos os dados estatísticos, todos, do Brasil, da Austrália, dos Estados Unidos, da PM de São Paulo, falam que ter arma não resolve crime, só cresce. Porque a criança, brincando, mata, o marido mata a esposa, o bêbado mata alguém, o bandido rouba a arma. Você não reage ante esse incidente. Mas nós estamos gastando, há feiras de armas nos Estados Unidos, e a discussão está aqui agora também. E nós estamos gastando muito com os exércitos em guerra. Olha um dado aqui, o Brasil, essa fonte, o CIPRE é um órgão internacional dos países escandinavos. Fala que 29 bilhões de dólares, que eu calculei dá mais ou menos 108 bilhões de reais, são gastos no Brasil com armamento. Para quê? Arma é só para matar, não tem outra razão. No mundo são 1,7 trilhões de dólares. Enquanto isso, a gente não usa esse dinheiro para alimentar as pessoas, para salvar as pessoas. A terra está complicada. A poupança, você tem poupança? Ela te paga 4,5% ao ano com o dinheiro que você deixa lá. Mas se você, não dá para ver daí provavelmente, se você for emprestar o dinheiro, o banco te cobra mais de 300% ao ano de juros. Tá certo? Tem alguma coisa estranha aí? Tem alguma coisa muito estranha aí. Ah, mas isso é economia, isso não tem a ver com espiritismo. Será que não tem? Nós estamos vivendo hoje aqui, nesse lugar. Enquanto isso, gente com fome. 5 bilionários brasileiros, só 5 pessoas no país têm mais dinheiro que a metade da população brasileira. 5 pessoas, entre as quais 3 são os donos da Ambev. A Ambev faz o que mesmo? Bebida alcoólica, que é outra complicação que a gente precisa conversar um pouquinho, né? É liberado, é bacana, todo mundo dançando na praia, cervejinha. Cervejinha, tudo bem? 1 tudo bem, 2 tudo bem, 3 tudo bem, 5 tudo bem? Você atropela bêbado de cerveja, você é atropelado por estar bêbado de cerveja, marido arrebenta a mulher e a casa por estar bêbado de cerveja, né? E a gente acha que cerveja tudo bem. No fim de semana, aquele seu cunhado que bebeu 3 cervejas a mais acaba com o Natal na sua casa. Ou não acontece isso? Só na minha que acontece? Meu cunhado não bebe isso não, estou exagerando, usando o cunhado, coitado, né? Mas é isso. A cerveja também é complicada.
Enquanto 5 pessoas têm mais dinheiro que a metade da população brasileira, gente passando fome no mundo. Aqui, rapidamente, o orçamento. O saneamento básico tem 714 milhões de reais gastos, a educação 101, a saúde no Brasil, isso é dado do governo, portal Transparência. Saúde 102, já as Forças Armadas, veja que o número é diferente. O governo brasileiro fala em 95 bilhões apenas. Bilhões, é isso? Né? Bilhões apenas. E em juros a gente paga quase 400 bilhões de reais. Será que não está alguma coisa estranha nisso aí? A gente gasta 700 milhões em saneamento básico e quase 400 bilhões para pagar banco. Aliás, não é pagar banco, é pagar para nós. Cada um de nós que tem dinheiro aplicado está recebendo parte desse dinheiro, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, tem gente que não tem acesso à água. Vários, né? Vocês viram isso de monte, neste ano e nos anos anteriores, que é uma coisa recente, tá certo? Nunca houve corrupção no Brasil, não é? Desde sempre. Agora está claro, ainda bem que está claro, está começando a destampar. Mas enquanto se rouba dinheiro do governo, dinheiro nosso, as pessoas continuam com fome. O que está acontecendo? Está de perna para o ar? Não está. Este é o mundo que nós vivemos. E está certo a gente viver aqui, porque nós somos os caras que merecemos estar vivendo aqui. Nós somos espíritos iguaizinhos esse povo todo. Ninguém está tão melhor. É a nossa escola, é a nossa dificuldade, é o nosso dia a dia. Mas como é que a gente vive, nós espíritas, nesse momento, num lugar tão complicado? E o que isso tem a ver com a ética ou com a moral? É uma crise ética, é uma crise moral. E ainda bem que nós estamos percebendo isso agora. Ainda bem que nós estamos começando a olhar. E a gente olha para quem mesmo? Para Brasília. Porque os bandidos estão em Brasília, certo? Não tem nenhum bandido em Florianópolis. Não tem nenhum em Sorocaba, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Paris. Em toda parte tem. Não, mas são só os políticos, certo? Alguém corrompe os políticos. Quem que levou dinheiro? Uma vez eu trabalhava numa empresa suíça e o presidente da empresa, tinha os diretores todos assim numa reunião, e o presidente começou a descer São Paulo. Porque esses ele era suíço. Esses políticos brasileiros, todos corruptos, um absurdo, tal. O diretor jurídico que estava ao meu lado virou assim e falou: ele mandou ontem eu levar $300 mil numa mala para Brasília, para aprovar uma lei que precisava aprovar porque era o interesse da empresa. Ora, como é que você reclama se você manda o dinheiro? É o outro que é corrupto? Quem corrompe, né? Mas então tá bom, esses caras são corruptos. E nós aqui? Nós outros acá, não? Que tal tirar 2 recibos para ter um reembolso melhor do plano de saúde? Outro dia eu fui fazer uma cirurgia. Aliás, 2 vezes aconteceu comigo isso. A secretária no telefone, sem me conhecer, fala: é tanto, mas quanto é o reembolso do seu plano? Porque se for o caso, a gente tira 2 recibos. Isso é imoral, isso é errado, e a gente topa. É quando você vai à padaria e o cara erra o troco, você fala: não vou devolver, vai. Já cobrou tão caro esse guaraná, esse pão de queijo. Nas pequenas ações, a gente está fazendo igualzinho. É quando você passa pelo acostamento. Mas eu estou super com pressa. Só você está com pressa, ninguém mais, né? É nessas questões éticas que a gente devia estar olhando. Qual é o seu sentimento nesse momento, vivendo aqui na Terra? Está mais ou menos parecido com isso? Está duro, difícil, está ardendo, né? Tem uma série de coisas que pode vir, angústia, confusão, medo, receio, satisfação, dúvida, injustiça, cansaço, inquietude. Tudo isso permeia nosso dia a dia hoje em dia. Tudo isso dá dor, tudo isso é complicado, né? E aí acontece o quê? Depressão, síndrome do pânico, suicídio, divórcio, desespero, abandono, autoflagelação, crianças se flagelando, né? A gente vê esse cenário e fala: gente, é o fim do mundo. O Espiritismo fala que a gente está evoluindo, coisa nenhuma. Essa Terra está só piorando, não está melhorando. Verdade ou não? Não, mas a gente acha que sim. Por quê? Porque a gente olha um pedacinho, muito pequenininho. Se nós olharmos 100 anos, 1000 anos, 7000 anos, sei lá quanto tempo, a gente percebe a evolução. Eu falei agora há pouquinho, apenas 130 anos, nós podíamos ser escravizados ou ter escravos. Hoje você não pode mais. Eu tenho 56 anos, eu lembro, quem tem mais de 50 que deve lembrar, do Doc Street, né, que foi processado porque matou a Angela Diniz, que ele matou? Acho que né? Foi, não foi? Foi processado e absolvido. Por quê? Porque ele estava defendendo a honra dele como homem. Ela teria tido um caso com alguém, ele foi lá e matou a mulher e está tudo certo, imagine. Hoje não pode mais, já não acontece mais isso. Então, sim, a gente evolui, mas é lentamente, a gente não percebe. Quando a gente vê toda essa confusão, acha que o mundo está de pernas para o ar. E está mesmo, porque tem que estar, porque nós estamos purgando, arrumando essa casa toda. E eu com isso, como é que eu ajo nesse cenário? Agora a gente entra um pouco na nossa conversa aqui. Eu fui buscar, você conhece esse livro, não? Fui buscar no tal do Livro dos Espíritos, que eu acho maravilhoso, e aí um parênteses aqui. A gente fala no Espiritismo, Kardec não é definitivo, até foi falado aqui na última palestra, a gente sempre tem que renovar tal. Eu acho mais ou menos isso, não acho tanto assim. Eu leio Kardec há 30 e poucos anos, e a cada leitura, eu e minha mulher, a gente fazendo evangelho, a gente fala: nossa,
Que bacana, não tinha percebido isso, né? Não é isso? Toda hora você percebe uma coisa nova e fala, nossa, não tinha pensado. Ó, um monte de gente fazendo isso com a cabeça. Então eu acho que vocês deviam estudar Kardec mais um pouquinho, mais durante 17 ou 18 encarnações, pelo menos o Livro dos Espíritos. Depois passa para o Evangelho nas próximas 27 encarnações. Dá para estudar muito Kardec. Não, tem livro de monte, inclusive os meus. Mas se for escolher um, e o tempo é curto, escolha Kardec. Só o Livro dos Espíritos e o Evangelho já tem muita coisa. Sempre pensando em si, como é que eu encaixo isso na minha vida? Que é a palestra de hoje, é essa história aí. Eu fui buscar ali o quê? O que já se falou aqui, as leis morais, mas não vou passar cada uma delas. Vocês conhecem, né? Lei divina não. Lei divina ou natural, lei da duração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e a última, justiça, amor, caridade. São 11. Podiam ser 47, podiam ser 3. Tudo isso aqui está resumido numa única lei, que é qual? A lei do amor, né? A lei de Deus. Tudo é a mesma coisa, é só aquele detalhe um pouco mais, né? Aí fui buscar essas coisas que eu coloquei no comecinho. Vamos pensar um pouco, os cataclismas. A gente fica muito apenado quando acontece, né? E é natural que fique e tem que socorrer mesmo, tem que cuidar mesmo. Mas olha o que fala Kardec na pergunta 737. Com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Para fazê-la progredir mais depressa. Olha só que interessante. O chicote e a espora nos levando adiante, né? Não dissemos que a destruição é necessária para que a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição, necessários para fazer chegar mais rapidamente uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. Então, quando a gente vê uma desgraça dessa, compreendamos o que está acontecendo ali. Auxiliemos como a gente puder, mas não é um erro, é parte da história toda. Necessário, supérfluo necessário, lembra? Lembra a história de que 5 caras têm metade do dinheiro do Brasil? O que ele fala aqui? A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se o que produz não é bastante para todas as necessidades, é porque emprega o supérfluo que deveria utilizar para o necessário. O que eu posso ter? Posso ter uma bolsa nova? Posso ter um sapato novo? Posso ter um sapato de sola vermelha, aquele Louboutin lá das mulheres, caríssimo? Você pode o que você quiser. Se o dinheiro é seu, é justo, foi adquirido de forma correta, está tudo certo. Mas pensar o que vale a pena. Eu percebo mais e mais gente, sobretudo mais jovens, mas não apenas, falando eu quero ter menos, né? Por quê? Porque você vai tendo coisa, vai dando mais trabalho, vai deixando mais angustiante a vida. Cuidar das coisas dá muito trabalho. Aliás, se alguém quiser uma chácara, era Araçoiaba da Serra, maravilhosa. Fala comigo no final que eu estou vendendo. Quem tem chácara ou casa de praia sabe o trabalho e o problema que é, né? Dá vazamento, dá problema, um monte de coisa, né? Então as pessoas estão agora percebendo, talvez, que a gente possa ter menos e ser feliz com menos. Sobretudo as novas gerações. Se vocês têm filho na idade de 20 e poucos anos, como é que eles veem o carro? Tudo bem ter um carro, mas não é mais aquela fissura que era para a geração da minha geração, por exemplo. Ter carro era poder, ter carro era liberdade. Hoje esses caras encaram o carro como meio de transporte, só, como de fato é. Vejam a mudança da visão do ter, né? Isso é muito legal perceber. Amparo. Qual é a obrigação do mais forte? O forte deve trabalhar pelo fraco. E na falta da família, o Estado ou a sociedade deve tomar seu lugar. É a lei da caridade. Então, se você herdou um pai ou uma mãe idoso, e nós todos seremos filhos mais tempo, vocês serão filhos porque as pessoas estão morrendo mais tarde, né? Se você herdou um tio velhinho, uma criança que acabou sobrando para você, é sua. E que bom que é sua. Como eu falava na palestra anterior, essas provas são boas, elas ajudam a gente a crescer mentalmente, na paciência, na moral, né? Tudo isso é importante exercitar. Monopólio. O que pensar dos que monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo, a prejuízo dos que precisam necessário? Esses têm da civilização apenas o verniz, né? Queria voltar só um pouquinho naquela atrás que falava do excesso ali, e a palestra anterior falou de alimentação, comer animais ou não comer animais. Tem um livro maravilhoso chamado exatamente isso, Comer Animais, de um americano. É um cara novo, não espírita, que resolveu parar de comer carne porque o filho dele nasceu e ele achou que era melhor, e ele faz todo um arrazoado sobre a morte dos animais e tudo mais. Vale a pena ler. Mas o que eu queria comentar com vocês, que eu falo no livro A Vida, é o seguinte: imagine se cada um de nós que estamos aqui na sala, e cada um de nós de sua família, e cada um dos brasileiros com alguma renda, e cada uma das pessoas que tem acesso à comida no mundo, comêssemos 30% a menos do que a gente come. O que aconteceria? A gente ia passar fome? Não. A gente ia emagrecer? Provavelmente. O que é bom e todo mundo quer, tá certo? E o que aconteceria com a comida? Ia sobrar mais comida. Ia ficar mais barato, provavelmente. Ia se plantar um pouco menos. Ia se gastar menos defensivo agrícola, aquelas coisas que envenenam o meio ambiente. Ia se usar menos água, né? Tudo isso contribui. Tem aqui. Olha, esposa bacana é isso, né? Traz copo d'água para a gente. Obrigado. Tem água ali embaixo. Então, se a gente comesse menos, tudo seria melhor.
menos tratores, menos caminhões, menos transporte de mercadoria, menos gado soltando metano, menos derrubada de mata para poder pôr gado, tudo ia melhorar. Depende da gente. A gente poderia fazer isso. Esses pensamentos vale a pena ir pensando, e não é do dia para a noite que a gente vai mudar, mas se a gente souber, se a gente prestar atenção nessas coisas, nessa encarnação já está um ganho bom aí, né? Aos pouquinhos vai. Excessos. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento para seus prazeres? Despreza o homem a razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores seus excessos, mais domínio exerce sua natureza primitiva sobre a natureza espiritual. O Sêneca, que é um brilhante filósofo da época de Cristo, foi contemporâneo de Cristo, até onde se sabe não se conheceram, se bem que pensam muito parecido, é muito legal ler Sêneca, recomendo. São vários livrinhos pequenos publicados dele, que foi o que sobrou da obra dele. Ele, entre várias falas legais, ele diz o seguinte: a gente precisaria de menos médicos se houvesse menos cozinheiros. O que ele está dizendo? É o exagero da comida. A gente fala, nossa, agora eu vou comer, sei lá, as coisas mais estranhas. Em São Paulo tem um restaurante que serve lagosta viva para você comer ela viva. Ele corta a lagosta, prende ela numa madeirinha, ela fica mexendo as anteninhas, aí você fica comendo sushi da lagosta viva. Precisa disso? É uma crueldade gigantesca, né? Nesse caminho de evolução, voltando um pouquinho na alimentação que falou o palestrante anterior, tenho a impressão que vai chegar um dia, se eu falasse para vocês, gente, vamos matar alguém com o meu coração da pessoa batendo ainda, que é super legal? Vocês iam falar, que é isso? Que absurdo. Mas a gente fazia isso no passado, não faz mais. Não somos mais canibais. Mas o guerreiro achava que comer o coração do cara que acabou de matar, daria potência para ele. Acho que com o tempo, eu fico tentando pensar, o que daqui a 100, 200, 300 anos, as pessoas vão falar, gente, aqueles caras lá em Florianópolis, no ano 2018, eram uns bárbaros, que horror aquele povo. O que será que eles falarão da gente? Talvez uma coisa que falem da gente é o seguinte, você não acredita, os caras comiam cadáver. Eles pegavam um frango, coitadinho do frango, matavam ao primo canto. Já ouviu falar do primo canto? Aqui no sul está cheio, né? O bichinho era novinho, ele matava, pegava uma coxa cheia de sangue, aquela veia ali, falava, que delícia, chupava o ossinho, olha que coisa nojenta. É nojento ou não é? É muito nojento, mas hoje em dia tudo bem. Veja como muda, a gente vai evoluindo. Talvez essa seja uma das causas, uma das coisas que no futuro a gente acha bárbaro. Hoje a gente acha normal, né? O bem e o mal. Pergunta 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? Foi falado da palestra anterior. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. Ah, mas quem que consegue saber que lei de Deus é essa? A gente consegue saber ou não consegue? Claro que consegue. Todos sabemos. O mais bandido dos bandidos, que está preso no presídio de segurança máxima. Esse cara sabe o que é certo e o que é errado ou não? Todos sabemos. A gente faz de conta que não. Está na consciência, né? Só que a gente faz de conta que não, não, tudo bem, de fato é que eu errei, mas também, todo mundo erra, né? Você quer que eu seja o único honesto aqui? Né? No seu trabalho, né? Fala, tenta ser uma pessoa mais legal no trabalho, conviver melhor com as pessoas. Aí a pessoa fala, não, mas até quero, mas se eu fizer isso aí, você é comido vivo. Você não sabe meu trabalho, lá é o Butantã, só tem cobra criada, né? Não, começa, vai passando, assim que a gente vai caminhando. Qual o valor do que se chama ponto de honra? Aí ele falava de duelo aí naquela época, né? Mas para mim o importante é que orgulho e vaidade, as duas chagas da humanidade. Orgulho e vaidade, ego, a gente se acha, a gente não admite, né? Isso é complicado e contra isso a gente devia lutar. Destruição. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens da terra? Ele fala que não. A necessidade de destruição diminui e reduz entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. É por isso que se constata o horror à destruição crescer com o desenvolvimento intelectual e moral. Nós estamos longe disso ainda. A gente acha que brigar, que quebrar o pau, tudo está certo, tudo é bom. Eu moro do lado do estádio do Morumbi, em São Paulo, né? Ali, frequentemente, você vê uns paus, a gente estava parado, vê a polícia dando borrachada, porque os caras estavam se arrebentando. Por quê? Porque você é de outro time que não é o meu. Então, eu vou arrebentar você, se puder até te mato, porque você não torce para o meu time. Tem alguma lógica um negócio desse? Olha a barbaridade que é isso. Somos nós. Nós somos muito atrasados ainda. Precisamos acelerar o passo, deixar isso de lado. Força física, né? Olha o que falava há 160 anos o Espírito da Verdade para Kardec. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza selvagem sobre o espiritual e satisfação das paixões. É o direito do mais forte, né? Se nós ainda somos violentos em casa, com a família, com a mulher, com o marido, com o filho, com o subordinado, com a empregada doméstica, com o garçom, com o taxista, com quem seja, era bom a gente pensar isso aqui. A natureza selvagem ainda predomina sobre a gente. Como é que eu faço para mudar da natureza selvagem para a natureza espiritualizada? Como é que faz? Vai no centro espírita, toda semana toma um passe, certo? Ah, não. Tem água fluidificada também. É isso? Não é isso. Centro espírita não é pronto-socorro. Até dá uma resolvidinha.
No meu centro de São Paulo, a gente não tem passe já faz uns 15 anos. Por quê? Porque as pessoas iam no tal do passe, que a Marta falou, né? Vai lá tomar um passe, que tô mal, tira esse encosto de mim, essa coisa horrível. Porque eu sou muito bom, esse cara é um horror. É isso. Quem é o tal do encosto? Quem é a obsessão? Uma pessoa exatamente igual a mim e a você. É uma pendência que nós temos, nós dois. E os dois têm culpa nessa história. Não há um bonzinho e um mauzinho, né? Então não adianta ficar tomando passe, não adianta ficar tomando auto-edificada. O que adianta é reforma íntima, mudar a gente mesmo. O incitamento à violência, né? O que pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Ele responderá pela morte que tenha causado. Por que eu coloquei isso aqui? Vocês viram, faz uns 4 ou 5 anos, em São Paulo, perto ali de Guarujá, em Vicente Carvalho, uma moça que foi linchada. Lembra desse caso? Né? Ela era uma moça loira, tinha tingido o cabelo dela aquele dia cortado. E na internet estava rolando um lance que tinha uma bruxa na região que estava pegando crianças e fazendo sacrifícios humanos com crianças. E ela tinha cabelo preto e curto. E essa moça saiu de casa, foi andar de bicicleta até um lugar. Alguém falou, olha, bruxa! Um derrubou ela no chão, outro deu um chute, uma paulada. Centenas ou dezenas de pessoas lincharam essa moça, que obviamente não tinha nada com a história. Na verdade, a história nem existia. Depois o cara que soltou isso na rede social falou, não, eu vi falar. Olha a responsabilidade nossa. Cuidado com a sua fala. E cuidado com essa coisa de vai com as outras. De começar a linchar. Porque começou a linchar, porque os outros foram, eu também fui. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E ali tem a lance da fala também, né? Não é só fazer o ato, é falar coisas. Olha, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que você soltou uma informação. Essa sua informação pode levar a um suicídio. Essa sua informação pode levar a um homicídio. Essa sua informação pode levar, no mínimo, a uma demissão, ao fim de um casamento. Coisas muito graves. Cuidado com a palavra. Rolou fofoca? Trava. O que é agora? Crueldade. Crueldade porque eu vou falar. Falou-se também na passada. Estamos falando muito de tortura. E muita gente, inclusive do meio espírita, fala, mas também tem que meter uma bala na cara desses caras mesmo, porque é um absurdo o que eles fazem. O que é isso? Do que nós estamos falando? Se nós somos espíritas e estamos seguindo o que Kardec fala aqui, o que o Espírito da Verdade fala, olha o que ele fala. Pode-se ligar o sentimento da crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que lhe há de pior. Se a destruição é, por vezes, necessária, a crueldade nunca é. É sempre o resultado de uma natureza má, né? Sempre o resultado de uma natureza má. Voltando um pouco à nossa história, à nossa encarnação. Se nós estamos encarnando faz tempo, nós fazemos parte da história da humanidade. Como é que é a história da humanidade? Super linda, bonitinha, gracinha, tudo certinho? Não. A gente fazia o quê? A gente invadia a tribo, ou a cidade, ou a comunidade vizinha. E ao invadir, o que a gente fazia? Prendia, tá certo? Torturava, estuprava, escravizava e matava. Essa é a nossa história. Por isso que nós estamos tão cru ainda, porque nós estamos trazendo isso conosco. A gente não vem de ficha de folha em branco, a gente vem com uma ficha corrida. E tem que ir limpando. É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas vamos andar, acelerar o passo, tirar essa porcariada, tudo que vem conosco, né? Agressão. Qual o primeiro dever de todo homem, ou o dever natural? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida, de comprometer uma existência física. Ou seja, não pode matar. E legítima defesa pode? Pode ou não pode? Tem que tentar ao máximo, não. Mas a legítima defesa pode. Mas tentar, não, né? Mais nobreza tem você receber... Mais nobreza tem você receber um golpe do que golpear, né? Assassinatos, a coisa que já se falou aqui, pena de morte. Está lá, há 160 anos já estava escrito no Espiritismo. A pena de morte desaparecerá, incontestavelmente, e sua supressão marcará o progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Mas tem gente que quer a pena de morte no Brasil, ou não? Está cheio. E no movimento espírita? Também. Tem pena de morte no Brasil? Sim ou não? Sim. Bandido bom é bandido morto. Opa! Mas nós espíritas não falamos, não acreditamos nisso, certo? Coisa nenhuma. Então repense suas posições. Repense suas posições. Está claro ali. Quem somos nós para julgar alguém e matar aquela pessoa? Pior ainda, sem o julgamento. Tem o caso dos irmãos Naves, de Araguari, Minas Gerais, um clássico brasileiro. Os dois eram inocentes e foram mortos, né? Está cheio de casos que se descobre depois que o cara era inocente, mas foi morto. Crime. Essa é uma pergunta. Espera um pouquinho, então não posso matar? Não, mas olha lá. A lei da conservação assegura ao homem o direito de preservar a própria vida. Não usa desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Eu posso preservar a minha vida, não posso tirar esse cara daqui então? Sim ou não? A resposta,
Há outros meios de preservar do perigo sem precisar matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Duro, hein? Você fala isso porque você nunca teve um crime na sua família, sua filha nunca foi estuprada, ninguém assassinou um parente seu, e talvez tenha gente aqui que tenha parentes que foram assassinados num crime, né? Claro que é doído, claro que a gente sente, mas também claro que tem uma compreensão diferente aqui, que tem que abrir a porta do arrependimento. Coisa curiosa, tenho visto mais e mais, não sei se vocês viram, lembro de 2 casos na televisão. Um caso que eu lembro claramente foi em São Paulo, há uns 5 anos. Uma senhora idosa, entraram na casa dela, torturaram a senhora, mataram e roubaram. E aí a TV foi entrevistar o filho e a nora, eu acho mais umas 2 pessoas no enterro. E o filho foi uma beleza. O cara falou, olha, a gente sente muito, foi muito duro, não devia ter acontecido assim, mas a gente não odeia quem fez isso. A gente compreende e deseja que não aconteça de novo e tem que tomar as providências necessárias, mas a gente não odeia essa pessoa. Olhe que generosidade, olhe que inteligência, olhe que percepção, né? Se nós conseguirmos não odiar, não quer dizer que vai deixar solto, não quer dizer que não vai ter punição, lei é lei, mas o ódio não precisa vir junto nessa história toda. E a pena de talião, conhece não? Olho por olho, dente por dente, quem matar pela espada perecerá. Peraí, mas então pode. Pergunta 764 do Livro dos Espíritos. Jesus ensinou, quem matou pela espada, morrerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião? E a morte aplicada ao homicida não é a aplicação dessa pena? Sim ou não? Muita gente usa isso. No Espiritismo, fala, não, pode. Jesus falou, cara. O cara matou, tem que morrer. Olha o que responde o Espírito da Verdade. Tomai tento, rapaz, toma jeito. Olha aí. Tendes-vos enganado sobre essas palavras como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. E é Ele que aplica. Não compete a gente. Interessante, né? Você não tem que fazer justiça. Você não tem capacidade de fazer justiça. Por que nós não temos capacidade de fazer justiça? Porque nós somos parciais. Parciais. Eu sempre cito um exemplo na obsessão. Imagine um casal brigando. Não que seja comum, mas um casal brigando. Pode acontecer, né? Pode acontecer. E a mãe do rapaz, já está desencarnada, está vendo aquela situação, e o cara fala, ai, mãe, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. O que a mãe faz? Opa! Vem ajudar. Porque o tchutchuquinha, a belezinha dela, está sendo vilipendiado para se ligar. Então eu falei, não devia casar com ela, essa mulher não presta, nunca me enganou. Ela vai lá e se mete. Isso chama o quê? Obsessão. Né? Ela não tem a isenção para atuar. Então, se você quer pedir ajuda para alguém, pede para quem? Para um cara chamado Deus, ou Jesus, ou seu anjo da guarda. Não peça para o seu tio, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó. Esses têm parte da história, eles são pessoas interessadas ali e atuarão de uma forma parcial. Mesma coisa aqui, não compete a gente fazer a justiça. E ela volta. A gente não vê a justiça porque a gente não quer. Mas pense, nasce uma criancinha lindinha, portadora de deficiência grave. O que a gente fala? Não tem Deus. Se tivesse Deus, não tinha feito isso. Olha, coitadinha, uma criancinha tão gracinha, inocente, nasce assim, muito ruim, muito difícil, vai ter uma vida muito dura, não tem Deus. E a gente vê um bandidaço, um político bandidão, por exemplo, que não acontece nada com o cara. Faz, acontece, rouba e nada, a justiça não pega. A gente fala, não tem Deus, não tem justiça divina, senão esse cara teria que ser pego. O que a gente não faz é a junção dessas duas histórias. A gente não percebe que esse cara que roubou demais, que aprontou uma barbaridade, volta como essa criança com uma dificuldade intelectual, por exemplo, não podendo usar mais a inteligência brilhante que tem, mas que está travada para não usar mal, né? Então, não tenhamos dúvida, vem já na encarnação ou vem depois. Tem um livro também chamado Mulheres da Guerrilha, muito interessante, o cara comenta, da época da repressão militar no Brasil, que os torturadores da época estão com a vida acabada, ou entraram na droga, ou o casamento foi para o vinagre, ou o filho isso, ou aquilo, eles reclamam que a vida deles ficou péssima. Por que será, hein? A gente recebe já aqui, nesta encarnação, uma parte, e se não der tempo, recebe nas seguintes. Justiça divina. Profetas. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Um homem de bem, inspirado por Deus, pode-se reconhecê-lo pelas suas palavras e ações. Por que eu digo isso? Porque hoje tem muita gente falando em nome de Deus aí, as maiores barbaridades, né? Precisa cuidado com essa atenção aí. Responsabilidade. Deixa eu só voltar uma coisinha aqui. Nesse item do falso profeta, acho que também a gente tem que estar atento, nós espíritas, que, mais uma vez eu digo, o espiritismo não tem um papa, não tem um dono do espiritismo. E a beleza, uma das belezas do espiritismo que eu acho, é justamente essa autonomia de cada centro espírita, de agir com acertos e erros na sua casa, né? Então, sobretudo em tempo de política, como aconteceu,
Não tem como alguém chegar e falar, nós espíritas vamos votar em fulano. Eu saí de uma casa em São Paulo, muitos anos atrás, uma casa enorme, a sala era desse tamanho assim, boa casa espírita, séria, porque uma reunião o presidente começou a falar de política lá e falou, nós todos vamos votar no vereador fulano de tal, que está lá no fundo, nosso querido, faz o tchau aí e tal. Que isso, gente? E ele começou a falar coisas que eram completamente a minha crença política. Então, política, de novo, o espiritismo não tem um cara que mande a gente fazer nada. O espiritismo é Kardec, é o bem, é a caridade, é a reforma íntima, é causa e efeito. Isso é o espiritismo, não é uma pessoa. Responsabilidade. Aquele que não faz o mal, mas se aproveita do mal, é como se tivesse cometido ao tirar proveito. Porque não fui eu, mas aconteceu. Você é responsável, não tem dúvida. Sofrimentos. Ai, está duro, hein? Olha o que ele fala. Mas nesses flagelos, o homem bom morre como o perverso. Isso é justo? Bom, primeiro precisamos entender o que é a morte. A morte não é uma punição. Já ouvi, o livro da morte eu falo muito disso. Já ouviram? Está no velório e fala assim, ai, coitado, ele morreu. Né? Coitado, por quê mesmo? Quem disse que é melhor ficar encarnado aqui nesse lugarzinho bacana que nós estamos? Ou então, já ouviram essa bobagem? Ele era tão bom e morreu. Já viram isso ou não? Porque nós sabemos que só pessoas más morrem, certo? Pessoas boas nunca morrerão. Ele morreu porque ele tinha que morrer, porque todos morreremos, bons ou maus. Né? Aliás, porque ele é bom, ele já pode ir embora, não precisa ficar sofrendo aqui mais. Está tudo certo, já resolveu o pedacinho dele. Mas a gente interpreta ao contrário. Né? Que pena, ele morreu. Durante a vida, o homem sujeita tudo ao seu corpo, mas após a morte, pensa de outro modo. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos que sentis por alguns meses ou alguns dias não são nada. São um ensinamento para vós que servirão no futuro. Puxa, que duro entender isso aí. Quando eu comecei no espiritismo, eu achava muito estranho. Eu falava, esses caras são tudo loucos. O espírita fala que é bom sofrer. Como assim é bom sofrer? Não, o espírita não fala que é bom sofrer. É que eu não entendia direito. Não é que é bom sofrer. O sofrimento tem uma razão de ser. Que razão é essa? Nos fazer pensar, desenvolver o intelecto. A gente cresce intelectualmente e moralmente. Né? É para isso que vem as dificuldades. E nesse sentido, sim, é bom você ter as provas, como foi dito. Olha isso aqui, eu peguei, não sei se dá para ler, peguei do Facebook de uma amiga minha uruguaia, que eu saiba não é espírita. E olha que interessante o que fala. Você sabe qual a diferença entre a escola e a vida? É que na escola, primeiro você aprende uma lição, e logo te dá uma prova. E na vida te manda uma prova, e logo você aprende a lição. Não é bonitinho? É isso mesmo. A gente acha lindinho, mas na hora que vem a prova, ai caramba, não, eu não. Manda para o vizinho. Né? A gente não quer a dureza, mas na prova que a gente é testado, na prova que a gente consegue ganhar. E quando você passar, você fala, que legal, já melhorei. Nossa, já estou melhor, já reajo melhor a essa situação. Que bom, assim que vai. Solidariedade. Pergunta 779 do Livro dos Espíritos. O homem traz em si o impulso de progredir ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam, pelo contato social, o progresso dos outros. Então, a vida não é uma escada rolante, você parou e vai subindo. Tem que ter um esforcinho, tem que pôr o pé e ir para o degrau de cima. E quem está em cima tem a oportunidade, mais que a obrigação, de dar a mão e puxar. Assim como você dá a mão para o de cima para te puxar. Né? Então, não tem essa de... ela está sofrendo isso, ele está sofrendo isso, mas é o karma dele. Eu não vou interferir, porque ele precisa passar por isso. Já ouviram essa besteira também? Não, ele não precisa passar por isso. Talvez a sua solidariedade seja exatamente o ponto de toque que ele precisa. Então ajude a todo mundo, à sua volta. Sobretudo os mais difíceis. Jesus falou, não são os saudáveis que precisam de médico. É quem é difícil no seu emprego, seu chefe, seu par, seu subordinado. É quem é difícil na sua família, que merece a sua maior atenção. Mas é duro. Mas é para isso que você está aqui. Nós não viemos a passeio. Isso aqui não é uma diversãozinha. Pode ser feliz e gostoso? Pode, claro. Mas não é só isso. E o Espiritismo, qual é a função? Pergunta 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Olha só, gente. Que é uma das chagas da sociedade, fazendo os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. Ao destruir os preconceitos de seitas, de castas e de raças, ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Está claro como é que nós devemos agir ou não? Mega claro, só falta agir. Devagarinho, aos pouquinhos. Né? Vejam, o que quer dizer destruir o materialismo? Então acabou, ninguém vai ter nada? Não, é a paixão pelo material. É a atenção maior ao material que ao espiritual. É a atenção maior ao material que ao intelectual. Não, estudemos. Como é que você estuda? Lendo livros? Sim. Vendo TV? Também. Mas o que você vê na televisão? Faustão? Como é que chama outro cara lá? O Hulk? Ou você assiste algum documentário bacana da Netflix? Tem documentários maravilhosos hoje em dia, para a gente entender a história. Né?
Preconceito de seitas, castas e raças. Temos ainda hoje em dia ou não? Dá uma olhada em torno. Quantos negros tem na sala aqui hoje? 0. 1, 2, 3, 5, 4. Olha lá. Eu tive anteontem, num negócio da Bloomberg, muito interessante em São Paulo. Era sobre inclusão, só de negros, inclusão de negros nas empresas. É chocante. É chocante. Eu aprendi lá que diversidade e inclusão é diferente. Inclusão o que é? Você dá acesso. Perdão, diversidade o que é? Você dá acesso a pessoas diversas. Inclusão é fazer com que de fato esteja dentro do sistema. E aí os dados que eles mostravam assim, não, tem diversidade. Diversidade está lá, negros estão também na empresa. Como? Como segurança, como cozinheira, como faxineira, né? Nos cargos mais baixos. Quantos diretores negros tem na empresa? Quantos gerentes negros tem na empresa? Quantos presidentes negros tem no país? Nenhum, ou quase nenhum. Outro dia eu dava uma palestra para 700 pessoas em Salvador. Não tinha nenhum negro em Salvador. Palestra de RH. Né? Então, nós estamos longe de ter resolvido essa questão de seitas, de raças, de qualquer tipo de preconceito. E compete a nós, espíritas, pela compreensão que temos, entender que é tudo igual. Porque você volta na outra encarnação de outro jeito, você já esteve na outra encarnação daquele jeito ou de outro jeito, seja japonês, chinês, coreano, num país muito desenvolvido, num país muito pobre, numa situação rica ou pobre, doente ou saudável. A gente muda toda hora para aprendermos tudo de tudo. Então, que história é essa de falar que esta raça é melhor que aquela, que esse sobrenome é quatrocentão? Que importa isso, gente? Olha lá, eu vi esses dias no Facebook isso aqui. A Santa Ceia, é assim que a gente vê a Santa Ceia? Não, a gente vê Jesus loirinho de olho azul. Mas escuta, os caras eram árabes, estavam lá no Oriente Médio. Né? Então vejam o nosso preconceito expresso em todos os lugares. Repensemos. Igualdade. Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante Deus. Está mega claro, faz 160 anos, ou melhor, 2000 anos. Desigualdade. A desigualdade é uma condição social, é lei da natureza, e ela desaparecerá um dia? Olha o que responde. Não, a desigualdade é a obra do homem, não de Deus. Desaparecerá juntamente com o predomínio do orgulho e egoísmo. Restará apenas a diferença do merecimento. Cuidado com o merecimento, que é outro discurso muito fácil. Não, meritocracia. Bom, tem que começar igual. Outro dia eu vi uma ilustração muito legal. Era um cadeirante em frente a uma escada e uma bandeirinha de chegada lá em cima. Falava, merecimento, suba. Não dá, se você não começou igual, não dá para ter merecimento. Precisa ter políticas que ajudem a isso. Né? Mulher, foi falado um pouquinho aqui. Olha o que falava o Espiritismo há 160 anos, que o Espírito da Verdade falou. De onde vem a inferioridade moral da mulher em alguns países? Tem isso ainda hoje em dia ou não? Opa, olha a burca lá. Né? Vem do domínio injusto e cruel que o homem impôs a ela. Para os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Tem muito de nós ainda, homens, não só homens, mas homens sobretudo, que a força é o que manda. Né? E está dito há 160 anos esse negócio. Quantos casos de abuso, de espancamento tem toda hora no país? Assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? Pergunta. Há 160 anos diz o seguinte, a emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação marcha com a barbárie. E é uma discussão que nós estamos tendo hoje em dia ainda. Ainda bem que estamos tendo, mas será que já não era para a gente ter passado essa página? A gente está ainda muito paradinho. E agora? E gênero e homossexualidade? Um tema super polêmico, né? Nesse momento, mais ainda. O que o Espiritismo diz a respeito? Eu tentei alguns livros, não achei nada que eu achasse razoável. Fui buscar Kardec, especificamente também não vi. Mas achei, numa das respostas, alguma coisa que talvez me dê um pouco a dica. Bom, primeiro, antes disso, fora da caridade não há salvação. Ponto. Tem uma vírgula, mas para os homossexuais não. Mas para gênero não. Não tem vírgula nenhuma. Isso é geral. Caridade, amor ao próximo, compreensão. Olha a pergunta, a mesma pergunta, 822, que fala mais para frente. Uma vez que os espíritos podem encarnar em um ou outro, não há diferença entre eles nesse aspecto. Bom, então vamos perguntar aqui. Uma pessoa obesa pode amar outra pessoa obesa? Não? Claro que sim. Uma pessoa alta pode amar outro alto? Uma baixa pode amar outro baixo? Sim. Por que é que duas pessoas que estão no corpo de um homem não podem se amar? Por que duas pessoas que estão no corpo de mulher não podem se amar? Não são espíritos, por acaso? Dois espíritos se amam, não tem direito a ficar juntos? Não tem direito a se amar? Não tem direito a constituir família? Não tem direito a ajudar crianças? Ou melhor, espíritos, nessa sua ascensão? Ou é melhor deixar esses espíritos, por exemplo, que podem estar como filhos ali? Não vai ser adotado por esse casal de mesmo sexo, porque isso é imoral. Vamos repensar essa questão, não é? Muito fortemente. Liberdade de consciência. Qual o resultado dos obstáculos
postos à liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e de progresso. E hoje se fala muito em um pouco de censura, não pode isso, não pode aquilo. Estamos retrocedendo, aí não dá, né? Tem sempre que progredir. Crenças. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. Não estamos falando só de religião aqui, estamos falando de qualquer crença, né? Bandido bom e bandido morto, qualquer coisa que leve a gente para o lado do mal é condenável. Toda doutrina que semear desunião, estabelecer demarcação é falsa e nociva. Aqui eu quero fazer um parênteses para nós aqui espíritas. Nós somos o quê? Nós somos cristãos, certo? O que quer dizer que nós somos cristãos? Foi falado na palestra anterior. Como é que a gente entende Cristo? Como um espírito super evoluído, modelo, que nós prestamos atenção a Ele e falamos, é lá que eu quero chegar, certo? Não é Deus, é uma criação divina como todos nós aqui. Aliás, igualzinho a nós, só que muito à nossa frente, certo? Tá. Então, se eu sou cristão, o que não é cristão não é meu irmão. O muçulmano não faz parte. O judeu não faz parte. O ateu não faz parte. O agnóstico não faz parte. O budista não faz parte. É isso? Não, mas eu vi muito agora nessa época de eleição, muito espírita falando, eles não são cristãos. E daí que alguém não seja cristão? O que é que isso define? É isso que importa ou importa fazer o bem? É isso que importa ou importa querer crescer? Né? Ser uma pessoa que ajuda a humanidade a evoluir. Cuidado com esses preconceitos que a gente tem também. Guerras santas, as guerras santas. Ele fala, não tem sentido em uma guerra santa, a gente deve amar o irmão como a si mesmo, ou seja, tanto faz se o cara é espírita, se o cara é cristão, não importa, não é isso que faz diferença. Oração, ele fala uma série de coisas, a gente sabe, né? Oração, para que adianta a oração? Para tudo, você aproxima bons espíritos de você, você granjeia a simpatia desses caras, que vêm lhe ajudar nas suas boas intenções, né? É interesse puro. Esse cara está agindo no bem, esse cara não está agindo, quem que eu vou ajudar? Vou ajudar o que está agindo no bem. Eu tenho interesse que isso aconteça. É assim que funciona, né? Mas mais importante, as boas ações são melhores que preces. Claríssimo, né? Quer rezar, reze, é bom rezar, ajuda, traz humildade, faz a gente pensar nas coisas, mas você pensar a sua vida é uma excelente prece. Depois de pensar você agir no bem, é uma prece fantástica. Um dia eu estava num evento em São Paulo de empresários, e tinha um lama budista falando. Eles convidaram para essa fala do lama budista. E o cara falou muito bem e tal. Ele falou muito em... Como é que chama quando você fica quietinho, concentrado? Como é que chama? Meditação. Aí, perguntas. Eu levantei a mão e falei, olha, eu não consigo meditar, não consigo ficar olhando para a parede e minha cabeça fica a milhão, não consigo ficar quieto, né? Mas, durante o dia todo, eu estou pensando na vida, nas coisas que estão acontecendo, estou olhando o que está acontecendo na rua, na estrada, e estou meio que desejando melhorar e o bem, e abençoando as pessoas mentalmente. Ele falou, está ótimo, você já está fazendo meditação do seu jeito. É isso que importa. Como é que você reza, como é que você ora, não importa. Importa a qualidade do que você está fazendo, né? Como é que você faz isso. Falso processo já falamos, né? Mas de qualquer forma, menor sinal de orgulho, fugir dele como praga. Cuidado com esses caras que são os donos da verdade, né? Paixões. Paixão. Paixão é bom ou é ruim? Bom? Bom. É gostoso, não é? Quando você tem 15 anos é gostoso, né? Para quem é da época do telefone fixo, ficava assim, desliga. Não, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Vai. É uma delicinha, né? Porém, paixão é perigoso. Paixão é abrir mão da razão, né? Vou voltar ao mesmo exemplo que eu dei antes. O cara é apaixonado pelo time de futebol, ele vai, arrebenta de porrada, bate com ferro na cabeça do outro, porque o outro é do outro time. Isso é paixão. Isso é bom? É péssimo. Paixão. Eu gosto tanto de você, quero você comigo. Mas se não for minha, você não vai ser de ninguém, vou te matar. Vi mais de uma vez na subseção, conversando com a entidade, e o cara falou, não, ela não vai casar de novo. Ela é minha mulher. Não vai casar de novo. Não quero, ela é minha. E aí você tem que convencer o sujeito e tal, né? Então, cuidado com o apego. Paixão é apego, paixão é desequilíbrio, paixão não é bom. Pode ser gostosinho, não é bom. Paixão por comida, paixão pelo trabalho, paixão pelo dinheiro, tudo isso nos aprisiona aqui, tudo isso é apego. Se a justiça é uma lei natural, por que os homens entendem de maneiras diferentes e que um considere justo o que parece injusto ao outro? É que a lei se mistura frequentemente às paixões que alteram esse sentimento. Quando entra a paixão, mesmo você sabendo que não é certo, você fala, não, mas é assim, porque você gosta daquilo, você está apaixonado pela história. E os tais dos imigrantes que a gente viu nas fotos ali, tudo bem o cara vir para cá ou não tudo bem? De verdade, tudo bem ou não tudo bem? Mas os caras vêm roubar emprego da gente, já tem até um pouco de emprego aqui, tanta gente desempregada. Os caras não pagam impostos, vão usar o SUS.
Nós não somos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do mundo, na verdade do universo. Nós somos espíritos encarnados. Você está aqui agora, mas o que acontece na Inglaterra, na África, toda parte, faz parte do seu ambiente. Mesmo não pensando em outra encarnação, já faz parte. Olha o que fala aqui, o texto que eu acho mais lindo, que é o homem de bem. Seu primeiro impulso isso aqui é um trechico, né? Vocês conhecem, é lindo isso aqui. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir os interesses dos outros antes de procurar os seus. Lá. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. Onde é que nós estamos? Cada um de nós aqui, nós estamos aí? A gente pensa no outro antes de pensar na gente mesmo? Alguns de nós talvez sim, mas é um exercício. Tudo é exercício. O maior pensador da influência que tem é um psicólogo americano chamado Robert Cialdini. Quase como se fosse meu sobrenome, mas tem um I antes, Cialdini. Eu tive a chance de almoçar com esse cara em São Paulo uns anos atrás. Entre várias coisas interessantes que ele falou, o cara é o papa da influência no mundo. Ele falou, quer influenciar uma pessoa? É o seguinte, primeiro você, depois eu. Depois você, depois eu. Vou repetir, primeiro você, depois eu, depois você, depois eu. Ou seja, eu também quero, mas antes eu cuido do seu interesse. Antes eu vou fazer o que é bom para você. Nós agimos assim? Sim ou não? Coisa nenhuma. A gente age o seguinte, primeiro eu, depois eu também, depois os meus. Quem sabe se sobrar alguma coisa, talvez você. Não dá, né? Não vai. Grandes questões, ganância, consumo, corrupção, tudo isso aqui está nesse meio dessa história toda, né? Tudo é o nosso egoísmo. Eu primeiro, eu antes, eu quero, é meu. Tudo isso é a nossa ignorância, porque a gente não estuda, não pensa, vai fazendo bobagem. Se nós pararmos para pensar, ou se nós pensarmos sem parar, a gente consegue mudar os comportamentos que estão conosco há centenas de anos, quem sabe milênios de anos. Isso tudo está sendo provocado, depressão, síndrome de pânico, suicídio, como é que o espiritismo pode provocar? Ele pode dar o contraponto, dar perspectiva pela reencarnação, compreensão, significância para a vida, a autoanálise é fundamental, o autodomínio é excepcional, fundamental, equilíbrio, motivação, solidariedade, tudo isso aqui. Eu preciso contar uma piadinha para vocês aqui. Hoje de manhã eu estava acabando essa apresentação, porque eu faço sempre na última hora, estou hospedado aqui na casa da minha irmã, e fiquei bravo com minha mulher, falei, não, vai lá. Ela falou, olha que eu vou lá na reunião, você fala que você é bonzinho, eu vou contar toda a verdade para eles lá. Nenhum de nós está pronto, por isso que nós estamos aqui, estamos caminhando, né? Então não tem importância você pisar na bola, mas retoma, e retoma de novo, e retoma, e mais uma vez, e sempre. É que nem bicicleta, você não aprendeu a andar na primeira, você caiu, ralou o joelho, chorou, achou ruim, nunca mais vou andar de bicicleta, depois andou de novo, um dia você automatizou o processo. Assim a nossa melhora, aos pouquinhos, até automatizar o processo. O Espiritismo pode ajudar o progresso e a paz por meio dessas coisas. Qual é a solução? Lembra do slide lá? É atuar na gente mesmo. Olha o que fala Tolstói. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. É verdade ou não? Super verdade. Frequentemente, as palestras que eu faço, no finalzinho chega alguém e fala, ai, gostei tanto da sua palestra. Nossa, que bacana, cara. Meu marido que tem que ter assistido. Né? Ou minha mulher, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu filho. Nunca sou eu. É sempre o outro, porque eu sou muito bom, sabe? O outro que é o problema. Ainda que seja o outro o problema, o outro é o outro. Você não muda o outro. Pelo seu exemplo, talvez o outro comece a repensar a sua própria vida. Mas mude a você. É a única pessoa que você consegue mudar. Quem é seu maior amigo? Quem é? Eu mesmo. Quem é seu pior inimigo? Também. Né? Então haja aí. É o antigo conhece a ti mesmo. Está lá desde antes de Sócrates, no templo de... Templo de quem? Delfos, exatamente. Né? Conhece a ti mesmo. Está dito há 2.500 anos. A gente ainda não estuda assim mesmo, não estudemos a gente mesmo. Né? Enfim, reforma íntima. Aqui eu encerrando, eu vou pondo o que eu acho que é reforma íntima. Como é que a gente pode agir? Primeiro, autoavaliação. O que não está bom em mim? Onde é que dói? Onde é que pega? Onde é que eu estou errando ainda? Segundo, perceber a necessidade. Eu acho que eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, eu vou continuar batendo a cabeça, vai continuar doendo, vai continuar sendo ruim. Terceiro, tomar a decisão de mudar, porque é uma decisão. Eu vou mudar. E não comece pela coisa mais complicada. Não ponha os 726 itens que você quer mudar. Ponha um, o mais facinho. Vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4. Inicia a autocorreção. Não se justifica. Né? Não, eu sou assim, mas é aquilo que eu falei. Mas também, olha, onde eu vivo não dá. Esse pessoal aqui é todo horrível. Calma, cuide de você. Não fique justificando. Ter coragem, porque às vezes para mudar você precisa assumir posições. Né? Por exemplo, você está no emprego, todo mundo fala, todos os padres são pedófilos. Você fica quieto ou você fala, não são todos os padres que são pedófilos. Todo político é corrupto. Não são todos os políticos que são corruptos. Não vá na conversa fácil. Por preguiça de ir contra, por receio de ir contra a suposta maioria, a gente cala e consente. Não, diga o que você acha. Até porque a hora que você disser, você fala, não, eu não acho isso, eu acho isto.
Outro pode vir junto e falar, eu também acho isso, eu também acho isso. Você dá a chance de outros se juntarem com você, né? Mas precisa coragem. Paciência, porque não é de dia para a noite, mas você tem a eternidade, lembre disso. Perseverança, vai, de novo, de novo. Resiliência, o que é resiliência? A capacidade de voltar, dos materiais voltarem à forma depois de pressão, né? Porque é duro. Exercício contínuo, incorporação do novo e alimentar-se com os ganhos. Isso é fundamental. Conseguiu melhorar um pouquinho? Nossa, já melhorei um pouquinho, já estou menos impaciente, já estou menos egoísta, já estou menos alguma coisinha, né? Dê esse alimento para você mesmo, para a sua alma, porque é gostoso. Você fala, puxa, está dando certo. Nas pequeníssimas coisas. Agora, é pessoal. É com você. 10 pontos de atenção, rapidinho aqui. Bullying. Bullying é só criança que faz com criança? Não. No trabalho, sobretudo, né? Na família também. É você ficar tirando sarro e acabar com aquele seu parente, acabar com aquele seu colega de trabalho, achar que isso é bacana. Gente que está muito atrasada, que precisa derrubar o outro para poder levar. Maledicência, conhece não? A famosa fofoca, né? Tenho certeza que nenhum de nós aqui, espíritas que somos, fazemos fofoca, certo? Ninguém. Não, eu não faço fofoca, mas estou no cafezinho, a pessoa vem e conta, aí, né? Aí você cala a boca, muda de assunto, fala do tempo, fala do fim de semana, muda, sai disso aqui. Fofoca não resolve nada para ninguém, não faz benefício a ninguém e leva de novo a suicídios, a assassinatos, a divórcios, a demissões, uma série de coisas. E a fofoca é pior, porque você fala assim, não, olha, ai, Deus me perdoe falar isso, mas, né? Que história é essa, Deus me perdoe? Você acha que Deus vai perdoar você de fazer uma coisa que você sabe que é errado, que você está querendo fazer? Que loucura é essa? Né? Para com isso. Apego a qualquer coisa, nos segura muito, sobretudo na hora da morte, né? Ao dinheiro, à família. Apego amoroso. Na minha família tenho 2 sobrinhos, filhos de mãe solteira, da irmã da minha mulher, e que a mãe morreu atropelada, eles tinham 2 e 4 anos de idade. Ficaram só ao cuidado da minha mulher, das irmãs dela, da minha sogra e tal. Hoje o Alex tem 40 e qualquer coisa, 4, e a Lu tem uns 42. Você acha que uma mãe solteira, deixa um filho de 2, 4 anos na boa e fala, bom, agora vou cuidar da minha vida, vai embora tranquila? É claro que não. É o apego pelo amor, mas deveria ir embora, deveria cuidar da sua vida, porque aquela é a história daquelas crianças, ou melhor, aquela é a história daqueles espíritos. E tem gente que vai cuidar, e eles vão cuidar de si. Depois de muitos anos no centro que eu frequento, ela veio, deu comunicação para mim e falou, estou indo embora agora. Eu fiquei muito sentida com ele, ela vinha e beijava o filho toda noite, e o filho sentiu muito. É um apego bom, é apego, né? Até pelo amor a gente precisa cuidado. Não é o seu filho, é um espírito que está sob seus cuidados. Não é o seu marido, não é a sua mulher. São espíritos, cada um tem a sua história, estão junto com você. Ciúmes, ruim demais, né? É meu, posse. Inveja, olha a fotografia, né? Você quer o que você não tem, né? Calma, é do outro, deixa o outro, cuide do seu, tenha as suas coisas, caminhe, né? Inveja, já diz nos para-choques de caminhões, né? Inveja é uma porcaria, né? Não serve para nada. Egoísmo, tudo meu, nada seu, quero tudo para mim, né? Melindre, fica chateadinho com bobagem, qualquer coisinha. Tem um cara chamado Paulo, no centro que eu frequento, já faz muito tempo que ele não vai lá. Paulo é meio surdo. E outro dia ele me falava, eu passo por mal educado, porque ele está andando, e a pessoa fala, bom dia, Paulo. Ele continua, ele não ouviu. Aí a pessoa fala, mas que mal educado, nem fala bom dia. Ele não ouviu. E a gente, melindrado que é, já julga que o cara é mal educado. Cuidado com os julgamentos, cuidado com melindre e com bobagem. Ódio. A que serve o ódio? A quem serve o ódio? Você continua com aquele objeto do ódio em você. Você leva adiante e continua. Eu devia ter falado isso para ele, porque a próxima vez que eu encontrar, eu vou falar isso aqui, porque você continua brigando com a pessoa, já faz 3 dias que vocês brigaram. A pessoa está longe de você. Você continua carregando aquela acidez junto de si. Medo de tudo. Medo de perder emprego, medo de morrer, medo disso, medo daquilo, de ficar doente. Calma, será o que será. Cuide da sua vida. A culpa é dos outros, sempre, né? Não, eu sou assim, mas eu sei que foi. Quando eu era pequenininha, é da minha mãe a culpa. Porque eu queria mamar no peito esquerdo, ela deu o peito direito. Aquilo, até hoje, eu não consigo engolir, né? São bobagens, coisicas que vão ficando. Todo pai erra com o filho, toda mãe erra com o filho. E você errou, errará com seus filhos também. A culpa não é dos outros, não é do seu chefe, não é do patrão, não é de ninguém. É sua. A responsabilidade é sua. Então, e você? Qual é a sua postura como espírita? Encerrando aqui. Já diz Aristóteles, nós somos o resultado das nossas escolhas. Quais são as suas escolhas? Encerrando com o homem de bem de novo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza.
Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem dele do que se queixar, puxa vida, se fez aos outros tudo aquilo que queria que fizesse por ele. Tá fácil? Estamos enquadrados aí? Não. Puxa. O homem de bem, enfim, aí o texto é lindo e enorme, né? Mas o finalzinho, o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que fossem respeitados. Então é isso, é respeito, é ação no bem, é procurar o bem, tá bom? Ética e moral, e eu com isso, nós muito com isso, somos nós, né? Cada um de nós fazendo o seu pedacinho, é maçã podre ao contrário, contaminando pelo exemplo para o bem, para toda parte. Muito obrigado, um prazer, boa reunião para vocês. Tá. Portanto, aí está. Muito obrigado, Alexandre Caldini, que trouxe, então, a sua mensagem na segunda palestra desta manhã. Bom, agora nós vamos aqui para avisos rápidos. Estamos complementando uma observação. As perguntas podem ser entregues para o pessoal de apoio. O pessoal de apoio está aqui à disposição, o Hilton e também a Lourdes, fazendo as perguntas e depois, no final da tarde, então, os questionamentos. Tá certo? O Wilton e também a Lourdes estão à disposição para receber as perguntas formuladas, escritas, por aqueles que quiserem dirimir suas dúvidas. Por volta da 13h, o Dedé já estará por aqui outra vez.